Meus irmãos, hoje eu gostaria de convidá-los a abrir a vossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, e vamos ler apenas o versículo 22. Juízes, capítulo 16, a partir e o versículo 22 apenas. Amém, irmãos? Que diz assim: e os cabelos da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Mais uma vez. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Pode sentar, meus irmãos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. O tema que eu compartilho com esta mensagem é as misericórdias do Senhor na vida de um pecador. Repita comigo: as misericórdias do Senhor na vida de um pecador. Meus amados irmãos, dentro desta passagem bíblica, e respeitando o contexto envolvido em todo esse versículo de Juízes capítulo 16, versículo 22, nós vamos narrar a história de um homem, de um jovem escolhido por Deus numa época difícil, numa época onde a luta era física e espiritual. Nós estamos falando de um personagem bíblico, de uma história verídica, uma história que aconteceu, uma história que nós, que somos servos do Senhor, acreditamos que essa história é verídica e verdadeira. Nós estamos falando, nesta noite vamos falar de um juiz, de um dos juízes mais conhecidos da Bíblia, mais mencionados, uma das histórias mais lindas, louvado seja Deus, da Bíblia Sagrada, relacionada aos juízes de Israel. Nós sabemos que Deus levantou num período ao qual Ele houve assim vários juízes para julgar, para defender a Israel. Quem me ouve, diga bem. Amém. E a Bíblia diz que depois, louvado seja Deus, da manifestação de um juiz chamado Jefité, na escala da Bíblia, na ordem da Bíblia, aparece a figura de Sansão. Repita comigo: Sansão. Sansão, ele foi um homem escolhido, um narizeu de Deus. E a Bíblia diz que no período ao qual Deus escolhera esse homem para julgar a Israel, o texto diz no capítulo 13 de Juízes, diz que o povo de Israel fez o que era desagradável aos olhos do Senhor. O povo de Israel fizeram alguma coisa, meus irmãos, que não agradou ao coração de Deus. Amém. E esse próprio texto vai dizer que o Senhor entregou a nação de Israel, o seu povo adquirido, o seu povo escolhido, nas mãos dos seus opressores. Quem oprimia a Israel naquela época era aquela nação inimiga, chamada os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus, naquela época, eles afligiam a Israel e outras nações, porque eles se multiplicavam. E a Bíblia diz que essa nação pagã, que essa nação idólatra, essa nação que andava no pecado pela permissão de Deus, estava assolando a nação de Israel. Quem me ouve, diga bem. Amém. Mas por que, pastor? O próprio capítulo 13 diz que o povo de Israel fez o que desagradou ao coração de Deus. Amados irmãos, coisa maravilhosa é quando o homem de Deus, a mulher de Deus, por alguns infortúnios da vida, ele para às vezes, na sua caminhada, mas não de uma maneira a vir a trazer, louvado seja Deus, até mesmo consequências para a sua vida. Muitas vezes o homem e a mulher de Deus, um servo e uma serva de Deus, pelos levantes da vida, ele desanima, e às vezes ele fica na sua casa. É o templo, louvado seja Deus, da caverna do crente, da caverna do homem, da mulher de Deus, do profeta de Deus. E é necessário que os líderes, que os pastores, sim, visitem essas pessoas. Mas bem-aventurados são essas pessoas que muitas das vezes estão abatidos,
mas não estão trazendo escândalo para a obra de Deus, então estas pessoas, louvado seja Deus, serão beneficiadas, ainda mesmo estando desanimadas, pela ação divina de Deus. Mas outra coisa ao contrário eu tenho que dizer, é quando as pessoas, louvado seja Deus, se desviam do caminho do Senhor e começam a fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus. Infelizmente Deus vai sair de cena e deixar essas pessoas, deixar os seus filhos escolhidos à mercê da sua própria sorte, presbítero. Israel estava à mercê da sua própria sorte, mas como eu disse, nesta noite, o tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar esta palavra é as misericórdias do Senhor na vida de um pecador. Ainda que o ser humano ele peque, ainda que o homem e a mulher de Deus venha a cair, a Bíblia diz, aleluia, que o homem pode cair, mas se ele se retratar com Deus, Deus é poderoso para colocar ele de pé, para colocar ela nova de pé e fazer com que o nome dele seja glorificado através da vida dessa pessoa que se arrependeu e agora está andando numa nova, aleluia, roupagem de vida na presença do Senhor. Oh glória! E a Bíblia diz, meus irmãos, que nesta época o Senhor envia um anjo para falar com uma mulher que era estéril. Esta mulher, eu creio que não era qualquer mulher, era uma mulher do povo de Deus, da tribo de Dan. E a Bíblia diz que esta mulher, louvado seja Deus, em um momento da sua vida é visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala para ela: ei mulher, até neste momento você é uma mulher estéril, mas assim diz o Senhor, do teu ventre tu vai gerar um filho, e ele será um narizeu de Deus. Na sua cabeça não poderá passar gilete, os seus cabelos têm que crescer. Você, enquanto estiver em gestação, não vai poder tomar vinho, nem beber qualquer tipo de líquido forte, de bebida forte, e nem muito menos as coisas impuras e imundas já relacionadas pela lei de Moisés. Você também não vai poder comer nada que é imundo, nada que é impuro, porque o fruto do seu ventre é um jovem escolhido por Deus. Oh glória! E aquela mulher, meus irmãos, quando tem aquela visitação daquele anjo, ela chega na sua casa e conta para o seu marido chamado Manoá, um grande homem de Deus da tribo de Dan. E a Bíblia diz que esse homem, louvado seja Deus, quando ele recebe ali a presença da tua esposa, ela conta para ele, ela relata para ele a visitação, a experiência que ela teve. Um homem de Deus. E quando eu olhei para a sua aparência, a aparência deste homem era do formato, aleluia, de um anjo, porque ele tinha um resplendor, ele tinha algo diferente. E este anjo falou que eu vou conceber. Esse anjo falou que o filho que vai nascer no meu ventre será um juiz de Israel, será um libertador do povo de Deus. Deus será com ele de uma maneira extraordinária. Aleluia. E ali o marido daquela mulher ficou abismado, porque até aquele ponto eles não tiveram ainda nenhum filho, e sabia que a sua mulher era estéril. E ali aquele homem foi orar ao Senhor, meus irmãos. Coisa linda é quando nós temos uma revelação, e se a dúvida bater no nosso coração, nós vamos para o joelho buscar a direção de Deus. Coisa linda é quando o pregador está pregando uma palavra bíblica, e ainda assim o pecador, aleluia, ele fecha o seu coração para não receber aquela palavra, mas ele dá abertura ao Espírito Santo, e ele fala: eu vou descer no joelho e vou buscar a confirmação do meu Deus. Se aquilo que a missionária falou é verdade, Deus vai confirmar. Se aquilo que o pastor Alexandre está pregando é verdade, Deus vai confirmar. Se aquilo, aleluia, que os obreiros desta igreja, Deus a luz, estão pregando é verdade, eu vou clamar ao meu Deus e vou buscar o direcionamento de Deus, porque se for verdade, Deus vai confirmar o que ele falou ao meu coração. E Manoá ora ao Senhor e fala: Senhor, se realmente esta palavra ao qual esse homem dirigiu a minha esposa vem da parte do Senhor, e que realmente tudo isso vai acontecer sobre a nossa vida, fale conosco novamente, envie esse anjo novamente, que nós precisamos de alguns esclarecimentos. Como que nós vamos criar essa criança? De que jeito temos que conduzir essa criança até ela estar numa fase adulta? E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá. Aleluia.
Oh, glória a Deus! Deus ouviu a oração deste homem, meus irmãos. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando ele termina a sua oração, oh, glória a Deus, a Bíblia diz que a mulher dele está novamente fora de casa, longe da presença do seu esposo. E o mesmo anjo aparece para esta mulher novamente. A Bíblia não fala o nome desta mulher nesse capítulo. A Bíblia não revela o nome desta mulher, esta mulher da tribo de Dan. Mas a Bíblia diz que o anjo aparece novamente para esta mulher e fala para ela: eu vim aqui confirmar aquela mensagem ao qual Deus Todo-Poderoso me pediu para enviar para você e para o seu marido. E quando ela vê aquele homem novamente, aquele anjo, ela deixa o anjo ali onde ele está e corre para a sua casa, a missionária Ana Cristina. E ali o seu esposo está ali e ela diz para ele: o anjo a qual apareceu para mim, ele está aí à porta. E ele veio falar comigo novamente. Lá sai uma ajuda do esposo e vai aonde encontra aquele anjo. E o anjo está ali esperando, e ele indaga aquele anjo dizendo: aquele homem, oh glória, é verdade tudo aquilo que você disse a minha esposa acerca desse mancebo a qual ela vai gerar? E o anjo disse assim: aleluia, como eu disse, é a palavra do Senhor que vai cumprir nas vossas vidas. O filho ao qual ela vai gerar será um narizão de Deus. Ele não vai poder tocar em bebida forte, ele não vai poder tomar vinho, ele não vai poder comer comida imunda e nada impuro, porque ele será um separado de Deus, um narizão de Deus. Não, o homem e a mulher de Deus, quando ele se converte, ele entende que ele é um separado de Deus, ela é uma separada de Deus. Ela não ouve mais música mundana, ela já não anda na roda dos escarnecedores, ela já não tem mais prazer de fazer as coisas do mundo, ela não tem mais prazer de ir no carnaval, ela não tem mais prazer de ir no barretão, na festa do peão, ela não tem mais prazer, aleluia, de fazer coisas ao qual ela fazia outrora que desagradavam o coração de Deus. Quando a pessoa é convertida verdadeiramente, o prazer dela é agradar a Deus através da sua vida, aleluia, de oração e de renúncia a esse mundo. Oh glória! Há uma diferença, porque nós somos separados de Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que essa mulher vem a conceber. Essa mulher vem a conceber e coloca-lhe o nome de Sansão. E a Bíblia diz que esse jovem cresce cheio da presença de Deus. Como que Deus agia na vida dos juízes? O Espírito de Deus, em tempos e oportunidades que era necessário, se apossava desses homens especiais. Especiais por quê? Porque Deus escolheu eles para tal missão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava deles e eles faziam obras extraordinárias para livrar o povo de Deus da mão dos seus opressores. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Sansão agora na sua fase adulta, já estando julgando a Israel como juiz, 20 anos esse juiz de Israel, ele governa, 20 anos Sansão, aleluia, faz juízo a favor do povo de Deus contra os seus adversários. Mas a Bíblia diz que o adversário vai levantar algumas situações para tirar Sansão do foco, para tirar Sansão do alvo, para tirar Sansão do caminho, para tirar Sansão do caminho da vitória, para tirar Sansão do caminho de Deus. Meus amados irmãos, o nosso adversário Satanás e o seu exército de demônios, eles não vão ficar, louvado seja Deus, apenas desejosos de tirar nós da presença de Deus, de tirar nós do foco. O que Satanás quer, primeiro é fazer com que o crente desvie, que o homem e a mulher de Deus desanime, saia da presença de Deus, mas depois o plano dele é tomar e arrebatar a nossa alma para a condenação eterna, junto com ele e com seus anjos. Mas a Bíblia diz que este Sansão começa a viver algumas aventuras, e ele desce para conhecer um pouco do povo filisteu. Ele entra na primeira cidade e logo se interessa por uma mulher filisteia, por uma jovem filisteia. E a Bíblia diz que o coração dele agradou-se quando viu aquela moça. Quando ele viu aquela moça,
é bem verdade, às vezes, que ele pode ter até conversado com essa moça, mas o texto não diz. O texto diz que quando ele viu esta moça, ele volta para a sua casa e diz: eu quero me casar com uma moça do povo inimigo. Eu quero casar com uma moça filisteia. E a Bíblia diz que os pais de Sansão tentaram alertar, tentaram, aleluia, tirar isso da mente deles, tentaram aconselhar a Sansão, dizendo: em toda a nação de Israel, na tribo de Dan e todas as tribos de Israel, não existe uma moça, não existe uma jovem, não existe uma manceba, não existe, aleluia, uma mulher que agrada aos teus olhos, Sansão, do nosso povo. Ele disse: mas eu quero aquela mulher, eu quero aquela moça, porque ela agrada aos meus olhos. Olha só o que Sansão falou, meus irmãos. Ele desejava aquela mulher, porque essa tal moça agradava aos seus olhos. E quantos jovens estão se perdendo hoje? Quantos homens e mulheres de Deus estão se perdendo hoje? Porque estão escolhendo pela aparência, estão entrando em negócios obscuros, porque estão escolhendo o caminho mais fácil, o caminho do engano, o caminho da mentira, o caminho da roubalheira. Quantos políticos hoje estão vendendo a sua alma para Satanás para ficarem ricos? Quantos jogadores, quantos artistas que já não andam mais, louvado seja Deus, no temor da palavra de Deus. Quantas pessoas que foram criadas no Evangelho, mas se apostataram da fé por causa do contrato, por causa da fortuna, por causa de uma herança, por causa de fazenda, por causa de mansão, por causa de nome, por causa de ser um palpistado, uma estrela. Mas nesta noite, Deus está dizendo que você é um bem-aventurado, uma mulher, aleluia, bem-aventurada. Por que, pastor? Porque meio nesse mundo difícil e corrupto que nós estamos vivendo, Deus te separou para fazer a diferença e não se dobrar os seus joelhos por toda essa contaminação que está tendo no mundo aí fora. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Sansão insiste em ter essa moça como sua esposa, como sua companheira. Ele vai até a casa do pai dessa moça e a pede em casamento. Ali eles concedem, e a Bíblia diz que é uma grande festa. E dentro dessa comemoração, Sansão faz um enigma, e ali ele faz um desafio com aqueles homens filisteus, companheiros, como diz a Bíblia, que estavam compartilhando da alegria de Sansão de se casar com aquela mulher estranha. E Sansão libera um enigma, que ele dá um determinado tempo para eles adivinharem esse enigma. Mas passado um tempo, eles não conseguiram adivinhar. Eles vão até essa suposta mulher de Sansão, noiva de Sansão, agora esposa de Sansão, e eles fazem a ameaça para essa mulher, para ela fazer com que ele conte, aleluia, a resposta desse enigma. E ela começa a molestar a Sansão. Ela começa a pegar no pé de Sansão, meus irmãos, até lhe contar a resposta do enigma, presbítero. E a Bíblia diz que assim, quando ele contou para ela contou para os adversários. E eles ali tinham a resposta, e Sansão sabia, aleluia, que eles não conseguiriam adivinhar, louvado seja Deus, aquilo ao qual ele colocou diante deles. Mas a Bíblia diz que Sansão se irou, e ele foi até uma outra tribo inimiga, e ali ele aniquilou, derrotou alguns soldados, e levou ali as suas roupas, o seu despojo daquela batalha, para pagar a dívida a qual ele tinha com aqueles soldados filisteus. E Sansão não abriu a sua visão, porque ali já era o primeiro cenário, já era o primeiro toque de Deus, dizendo para ele não confiar em pessoas que não falam a mesma língua, em não confiar em pessoas que não têm a mesma fé, em não andar de mão dadas com pessoas que não testificam ao mesmo Deus ao qual nós testificamos. Quem está entendendo a mensagem, levanta a tua mão e adora este Deus que concede o livramento. E Sansão volta para sua casa, quem sabe ali triste com a sua esposa, por ela ter contado a resposta do enigma aos seus adversários. E a Bíblia diz que Sansão ele tem uma ideia de colocar fogo no plantio dos filisteus. Ele pega ali cerca de 300 raposas,
E ele faz como se fossem tochas e amarra ali, louvado seja Deus, glória a Deus, no rabo daquelas raposas. Assim diz o texto. E a Bíblia diz que ele solta esses animais no meio da plantação dos filisteus e faz um grande estrago, missionário. E a ira dos filisteus ao ver aquilo, quem fez isso? Sempre tem alguém para ver, foi Sansão, aquele que casou com uma das nossas mulheres. E a Bíblia diz que eles vão lá e matam, colocam fogo na mulher de Sansão e do pai. E Sansão se ira novamente. Sansão ele vai tentar se vingar dos filisteus novamente. Agora nós vemos o herói de Israel, meus irmãos, que foi separado para quê? Para proteger o povo de Deus. Que foi separado para quê? Para fazer a diferença no meio da tribo de Israel. Sansão estava totalmente fora da sua chamada. Sansão estava totalmente fora do propósito de Deus. Meus irmãos, não saia do propósito de Deus. A tua briga lá na tua casa não é para brigar fisicamente, não é para ficar trocando palavras, não é para ficar perdendo tempo com discussão. Por mais louvado seja Deus que nós estamos falhos, no momento nós temos que abrir o coração para o Espírito Santo entender. Satanás está entrando por uma porta. Não vou brigar mais no mundo natural, vou brigar no mundo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra príncipes, potestados, nas hostes espirituais da maldade. Levanta a tua mão e a tua voz de alarido e diga: Satanás, você não vai reinar mais no meu lar. Satanás, você não vai reinar mais no meu trabalho, na minha rua. Você não vai mais usar o vizinho, você não vai mais usar as pessoas para perturbar a minha vida. Eu me levanto como homem e mulher de Deus e paraliso a tua ação sobre a minha vida e sobre a minha família. Oh glória! Essa atitude que o homem e a mulher de Deus tem que tomar. Se ele entrou no campo de guerra, ele tem que se lembrar das palavras de Deus e brigar com as armas espirituais. Mas Sansão está fora do foco. Arma uma emboscada para Sansão, que ele volta novamente ali depois de perder a sua mulher, que foi morta pelos próprios servos, pelos próprios homens da sua tribo. Sansão se deita com uma mulher prostituta, se diz o texto. Ele visita essa cidade por várias vezes. A um determinado tempo também Sansão vai com seus pais até essa cidade. E a Bíblia diz que um leão novo tenta, louvado seja Deus, vir para cima dos seus pais de Sansão. Mas a Bíblia diz que os seus pais não sentiram a presença desse leão. E a Bíblia diz que Sansão, ele parte para cima desse leão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma posse de Sansão, meus irmãos. Olha que coisa linda. E ele rasga, o texto diz que ele rasga esse leão como se fosse um novilho novo. Olha a força extraordinária que Deus tinha dado para este homem. Uma força surreal. E a Bíblia diz que os pais de Sansão não ficaram sabendo desse feito. E a Bíblia diz que quando Sansão passa por um determinado tempo, depois de matar esse leão, ele vê o cadáver do leão ali, apenas os ossos, e uma colmeia de abelhas estava sendo criada dentro do corpo daquele leão morto. E a Bíblia diz que Deus tinha falado que ele não poderia comer coisa imunda, e tudo que Sansão vai fazer é tudo aquilo que Deus proibiu ele fazer, meus irmãos. Felizmente é tanta pessoa que está se aprofundando cada vez mais na podridão, porque está fazendo tudo aquilo que é contrário à Bíblia. Ao invés de andar irmão com o Espírito Santo, ao invés de andar de irmão com a palavra de Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ao invés de renunciar ao mundo e andar na presença de Jesus, está fazendo tudo aquilo que agrada ao inimigo. E a Bíblia diz que ele pega daquele mel e come, aquele mel impuro, leva para a sua casa e também dá para os seus pais comer. E a Bíblia diz que eles comem esse mel impuro, não sabendo de onde Sansão tinha tirado. Toma cuidado com as coisas que estão te dando aí, viu, meus irmãos? Sansão deu um mel, viu, missionário? Que tirou de dentro do cadáver de um leão e deu para os seus pais comer, o próprio filho. E às vezes tem pessoas aí que estão tomando tanta porcaria, às vezes, que foi feita uma obra de macumbaria, não estarem sabendo. Mas a Bíblia nos adverte, mesmo que nós não sabemos de onde vem,
você pega aquilo ali e não vai colocando na sua boca, não. Se é uma bala, se é um doce, se é um bolo, se é um pudim, a pessoa foi embora, apresente ao Deus dos céus e diga: Pai, graças eu te dou por esse alimento. Repreenda toda a força do mal se tiver algum. E manda para dentro, não vai acontecer nada. Você não sabe de onde veio. Mas quando a pessoa fala que veio veio de lá não sei aonde, veio da reunião da sexta-feira, pula fora. Esse bolo aqui é da turma do batuque aí, que sai batucando, sai fora disso aí. Você já sabe de onde veio. Mesmo que você orar, você está sujeito a cair numa perdição, porque você sabe de onde veio. Vem de lá no balança-cor, vem de lá no tabaco. Você vai comer, você é doido? Agora, não sabendo, pega aquele alimento, receba aquela cesta básica, independente de quem for, receba aquela mistura, glória a Deus. Virou as costas da pessoa, você agradece a Deus e pede: Senhor, abençoa este alimento. Oh, glória! Estou procurando uma marmitaria para comer, só tem a marmitaria Aparecida. Pode comer. Apresenta o alimento e fala: Senhor, aqui está nas suas mãos este alimento, que seja para a honra e glória do teu nome e para o meu sustento físico. Oh, louvado seja Deus! Essa é a visão do homem e da mulher de Deus, meus irmãos. Oh, aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz que Sansão, ele não para, irmão, com a sua desobediência. Este homem pecador, mas as misericórdias de Deus estavam sobre a vida dele. A Bíblia diz que agora ele desce novamente uma outra cidade dos filisteus. E agora ele vai se engraçar com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher é o pivô da sua queda. Essa mulher, meus irmãos, foi usada pelo adversário para acabar com a histórica e com a retórica de Sansão. A Bíblia diz que, sabendo os filisteus que Sansão estava se relacionando com essa mulher, lhe faz uma proposta para ela quando Sansão estava perto, dizendo: Ei, mulher, este homem que você está ficando, namorando, se deitando, ele é inimigo da nossa nação. Se você conseguir descobrir o segredo da sua força, nós vamos te encher de tesouro, nós vamos te encher de ouro, nós vamos te encher de prata. Tu vais se tornar uma empresária, uma mulher muito rica. E a Bíblia diz que aquela mulher Dalila aceitou, meus irmãos, aquela proposta. E ela começou a investigar a vida de Sansão e lhe fazer interrogatórios. Interrogatórios sem fim. Sansão, conta para mim de onde vem a sua força. Sansão, você não me ama? Eu amo, Dalila. Mas você me ama tanto, até hoje você não me contou o segredo da sua força. Toma cuidado para quem você está contando segredos que Deus te revelou, irmãos. Deus revelou para você. Se Deus quisesse que toda a igreja soubesse, Ele revelava para a igreja toda. Mas Ele revelou especialmente para você. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Tem coisas que você vai sonhar, não é para você abrir a boca, não. É para você esperar no tempo de Deus. E se você esperar com paciência no Senhor, os teus olhos vão ver a conclusão daquela revelação, daquele sonho. Quando você ver a conclusão, você vai dizer: é o Deus, aleluia, que me deu o sonho, fazendo o sonho se realizar na minha vida. Louvado seja Deus. Oh, glória! Aleluia! E Dalila, com seu plano de saber da onde vem a força de Sansão, e ele começa a enganá-la, dizendo: se me amarrar com um cipó, fala aí o nome da planta, com um cipó verde, dá aí vários nós aí, com certeza eu não vou conseguir me soltar, e vão me prender como se fosse um homem comum. E amarram a Sansão com uma determinada planta, como se fosse um cipó. E ela grita: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Só que não estava vindo nada. Ela estava gritando para testar. E ele se levanta e ele quebra aquele cipó facilmente. E ali ela percebe que ele tinha mentido para ela. E começa o interrogamento novamente: Sansão, você mentiu para mim. O cipó não te segura coisa nenhuma. Você quebrou isso aí como se fosse uma linha de soltar pipa. Ele fala: mas agora eu vou falar a verdade. Se me amarrar com uma corda nova, com certeza
os filisteus vão conseguir me prender como se fosse um homem comum. E Sansão, meus irmãos, muito ingênuo, né, irmãos? Já a segunda vez. Meu Pai amado, tem pessoas que estão tão cegas no amor, tão cegas pelo adversário, que a resposta está na cara para ele pular fora do relacionamento, para ele sair fora do laço de Satanás, para ele sair fora da roda de fofoca, que a casa vai cair, mas o cidadão não acorda. Meu Deus! A Bíblia diz que ela grita novamente depois de ter amarrado a Sansão com as cordas novas. Sansão, os filisteus estão vindo novamente contra ti, meu filho. E a Bíblia diz que ele desperta e arrebenta aquelas cordas com facilidade. Meus irmãos, a coisa é linda, a coisa é tremenda. Você vê que mesmo Sansão desobediente, as misericórdias do Senhor ainda estavam sobre a vida de Sansão, lhe dando a oportunidade de arrependimento, lhe dando a oportunidade de mudança, lhe dando a oportunidade de retroceder na sua escolha, de voltar para o caminho original. Qual o caminho original? O caminho da Bíblia, o caminho do temor de Deus, o caminho de viver um evangelho puro e santo na presença do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que agora, meus irmãos, ela já vai chegando perto, ela começa a fazer cena, ela começa a chorar, ela começa a se desfazer de Sansão. E a Bíblia diz que Sansão se amargurou até o ponto de pedir a morte. Olha que tem. E a Bíblia diz que ali ele vai e abre todo o seu coração. O texto diz: Sansão abre todo o seu coração para Dalila. Meus irmãos, tem coisas que você tem que abrir o coração apenas para Deus. Que às vezes você vai abrir o seu coração para determinadas pessoas, e o seu problema, ao invés de ser solucionado, ele vai aumentar de tamanho. Porque às vezes a pessoa que você está confiando não é pastor, não, é lobo. Não é missionária, não, é loba. Vai divulgar o seu problema para outro. Daqui a pouco a cidade inteira está sabendo que você está vivendo. Porque a pessoa não guardou aquele segredo que você contou para ela. E Dalila vai e conta para os filisteus que Sansão contou que a força, o segredo da sua força estava no seu cabelo longo, que ele tinha que ser um narizeu de Deus, não poderia cortar os seus cabelos, passar gilete de coisa alguma, hoje seria maquininha, né? Não poderia passar maquininha, não, irmão Tiago, a zero, não podia de jeito nenhum, tinha que deixar crescer. Os irmãos entenderam melhor, atualizando um pouco a história. Mas a Bíblia diz que Dalila faz Sansão adormecer aos seus joelhos, e vendo que ele está num profundo sono, ela chama e pede ajuda de um homem. Os espias estavam observando para dar o bote certo. Irmãos, uma das coisas que o crente esquece é que o Satanás está ao nosso derredor, ao nosso redor, bramando como um leão, esperando o momento certo para tragar a minha e a tua vida. E ai de nós se sairmos em desobediência da presença de Deus, só se for misericórdia de Deus para não acontecer nada, meus irmãos. A Bíblia diz que agora Sansão adormecido, este homem que outrora com uma queixada matou mais de 1000 filisteus, quando eles foram tentar apanhar e prender a Sansão, o povo de Israel fez um acordo com os filisteus e levaram Sansão amarrado com cordas. E a Bíblia diz que quando eles foram apanhar a Sansão, o Espírito de Deus tomou conta de Sansão, meus irmãos. Ele arrebentou, louvado seja Deus, as cordas, e ele viu ali perto uma queixada de jumento. E com aquela queixada, ele foi acima dos adversários. E naquele momento, a Bíblia diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada, para a glória do nome do Senhor. Se este homem com uma queixada matou 1000 homens, aleluia, se desse um boi inteiro para ele, que ele não faria. Meu Pai, oh glória. Meus irmãos, quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, nós estamos, aleluia, simbolicamente com uma queixada na mão, estamos com as ferramentas de Deus. Quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos vencer qualquer batalha, porque o Espírito Santo de Deus vai estar nos fortalecendo, vai estar nos guiando, vai estar nos orientando, vai estar nos forjando para vencer toda e qualquer adversidade que se levantar contra a nossa vida. Oh, aleluias!
Agora esse homem que venceu mais de 1000 homens com uma queixada, a Bíblia diz que está dormindo, um sono profundo, nas garras do inimigo. Cortam-lhe o cabelo da cabeça, raspam-lhe as tranças, cortaram o cabelo de Sansão, meus irmãos. E agora Dalila mais uma vez dá o seu brado: ei, Sansão, mais uma vez os filisteus vêm contra ti. Meu irmão, e a Bíblia diz que Sansão ele desperta. Sansão ele desperta ali atônito, e até mesmo, louvado seja Deus, convicto que ele sairia daquela situação novamente. Porque ele fala: novamente, como eu sair das outras situações, eu vou me livrar dos filisteus. Mas o texto fala e diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Oh, glória! Tem tanta gente glorificando na igreja, o Espírito de Deus já não está na vida dele há muito tempo. Tem tantas pessoas, irmã Beth, missionária Beth, futura missionária de Jesus, aleluia, que está glorificando, que está com tantas agendas e está pregando, o povo está pulando que nem pipoca, mas o povo não sabe que é um adulto, que é uma adulta, que muitas vezes tem uma vida dupla, aleluia, e as pessoas não estão sabendo, mas o povo não está jejuando, estão ouvindo a palavra de qualquer maneira, estão recebendo qualquer pregador, qualquer pregadora, louvado seja Deus, e não sabe que o Espírito de Deus não está nesse negócio. É tanto pregador falando que Deus vai abrir a porta, é tanto pregador dizendo que Deus vai dar carro, que Deus está dando chave de imóvel, que Deus está, louvado seja Deus, abrindo portas extraordinárias, mas não estão dizendo o principal: coloca a tua casa em ordem para Deus agir na tua vida. Não estão dizendo: escapa-te pela tua vida, porque o juízo de Deus está por vir. Não estão pregando mais o arrependimento, não pregam contra o pecado, só revelam bênçãos materiais, só revelam bênçãos sentimentais, só revelam, louvado seja Deus, aquilo que agrada ao bel prazer do ser humano, e com isso arrastam milhares e milhares de seguidores. Mas se esses seguidores não se arrependerem, as misericórdias de Deus também vão se cessar, e serão subjugados naquele dia, meus irmãos, e serão sentenciados ao juízo de Deus, por não andarem no caminho da verdade, a qual o Senhor deixou instituída para cada um de nós. Sansão agora é amarrado de verdade, e não consegue se libertar. O inimigo não tem piedade nem dó de ninguém. Quando ele pode colocar a mão em alguém, ele vem para fazer um estrago. O inimigo estava ao redor da casa de Jó, não podia tocar em Jó, mas Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Quando Deus permitiu, meus irmãos, a Bíblia diz que ele veio como um relâmpago numa tempestade e arrebentou com a casa inteira de Jó. Na outra oportunidade lançou uma lepra terrível na vida de Jó, meus irmãos. Olha só o que o adversário faz. Deus permite essa situação na vida de Sansão por causa da sua desobediência. E agora Sansão paga um alto preço por causa da sua desobediência. O texto diz que ao pegar Sansão, os leva ali aos príncipes dos filisteus. E o texto diz que eles arrancam os olhos de Sansão, meus irmãos. Alguns filmes falam que eles ferem, mas o texto diz que é arrancado os olhos dele. Não é ferido não, não é queimado não. Arrancam-lhe os olhos de Sansão. O homem que enxergava, o homem que podia ir para lá, para a direita, para a esquerda, para onde queria, agora está como escravo, sentenciado a uma vida de miséria. Coloca Sansão para moer, para trabalhar em determinado moinho, rodando ali em círculo, empurrando uma autoesfera gigantesca para moer o vinho. E ali os filisteus começam a zombar de Sansão. O quanto que esse homem não deve ter apanhado ali naquele calabouço, o quanto esse homem não deve ter sido escarnecido naquele lugar, na escuridão, não enxergando nada. A quem olha agora a vida de Sansão já não tem mais jeito. A história de Sansão se acabou por aí. Mas as misericórdias na vida de um pecador, elas são, aleluia, imensuráveis, meus irmãos. Quando o pecador, aleluia, reconhece o seu pecado,
Aleluia. Oh glória. Jonas que declarou essa palavra: no ventre do inferno estava eu, e Deus ouviu o meu clamor. Aleluia. Não pare de clamar. Fala para o teu irmão: há poder no seu clamor. E a Bíblia diz que Sansão estava ali com seu coração arrependido, trabalhando como escravo, levando chibatadas, apanhando, vivendo uma vida de miséria. E o texto diz que chegou uma grande festa do Deus daquela nação, um tal de Dagão. E a Bíblia diz que fizeram a festa para esse Deus, para homenagear esse Deus. E ali chamaram a Sansão para fazer algumas brincadeiras como o povo da corte, zombarem dele, do Deus de Israel, dizendo: nosso Deus Dagão, ele é mais poderoso que o Deus de Israel, porque o nosso Deus deu o nosso inimigo, que estava multiplicando os nossos mortos, mas o nosso Deus é tão poderoso que nos deu o herói de Israel em nossas mãos, zombando, aleluia, do juiz de Israel. E o texto diz que um jovem conduzia a Sansão para lá e para cá, quando estavam zombando. E Sansão arrependido, meus irmãos, o texto diz que os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Enquanto Sansão estava empurrando a moinha missionária, mesmo com seus olhos retirados, Sansão, cada passo que dava era um passo de arrependimento para voltar para a presença de Deus. Cada passo, cada chibatada que dava em Sansão é uma palavra, uma oração de arrependimento, creio eu. A Bíblia diz que eles não perceberam e os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas através desse culto, através dos louvores, através da palavra, os seus cabelos espirituais, assim diz o Senhor, estão crescendo, meu irmão. Estão crescendo, meu irmão, para quê? Para trazer renovo para a tua vida, para trazer forças espirituais, para você vencer toda a adversidade aqui neste mundo. Os cabelos de Sansão voltaram a crescer. E a força estava onde, missionário? Agora nos olhos, não, era no cabelo. O cabelo de Sansão voltou a crescer, diabo. E eles não perceberam. Olha que coisa linda. Sansão pede para o jovem: me coloca diante dos penáculos de sustentação do templo, nos dois principais, nas colunas de sustentação do templo de Dagão. E a Bíblia diz que ali aquele jovem conduziu a Sansão com um braço direito. Ele abraça uma das colunas, com o braço esquerdo ele abraça a outra coluna, e ali ele faz um clamor a Deus, mostrando o seu arrependimento, e pede: Senhor, te peço que me ouças apenas mais essa vez, me dê novamente a tua presença e a tua força, para que eu possa me vingar dos filisteus pelos meus dois olhos. Olha a oração de Sansão. E a Bíblia diz que Deus concede a oração daquele homem. Quando ele abraça aqueles pilares de sustentação, ele impulsiona o seu corpo e começa a cair todo o segundo andar em cima das pessoas que estavam ali. Eram milhares de pessoas, junto com milhares de príncipes, milhares de nobres, milhares de pessoas importantes que estavam ali celebrando aquela festa que também era uma abominação diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Sansão, quando vê os milhares se movendo, ele fala: Senhor, aleluia, que morra eu junto com os filisteus nesse dado momento. E a Bíblia diz que ali, meus irmãos, aquelas pedras enormes, gigantescas, começam a amassar, a pisotear, a destruir todas aquelas pessoas que estavam naquele tempo. E o texto vai dizer que a quantidade de vidas de pessoas que Sansão matou na sua morte é maior do que o que ele matou enquanto estava em vida. E termina-se a história desse juiz de Israel. Termina-se a história desse juiz de Israel que tinha tudo para ter uma história diferenciada, porque o Espírito de Deus estava com ele. As misericórdias de Deus sempre estiveram na vida de Sansão. Deus permitiu com que as consequências o alcançassem,
Cada coisa que nós fazemos fora da presença de Deus, meus irmãos, há perdão sim, mas as consequências vão vir, as consequências vão chegar. Então, que é um bom conselho desse pregador: continue firme nos caminhos do Senhor, continue marchando, continue renunciando à sua carne, continue renunciando ao mundo, continue na presença do teu Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quando Sansão clamou ao Senhor um verdadeiro arrependimento, a sua força voltou, meus irmãos. Seus cabelos voltaram a crescer e a presença de Deus voltou novamente para esse homem. Pastor, Sansão, ele foi salvo? Sim, foi salvo. O texto diz que depois desse acontecimento, o povo de Israel invadiu ali a região dos filisteus e levou o corpo de Sansão para ser sepultado junto com o sepulcro de seu pai Manoá. E descansou Sansão em paz. A Bíblia diz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por mais que ele foi desobediente, Sansão se reencontrou novamente com Deus, e as misericórdias de Deus pairavam sobre a vida de Sansão. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que você fique com essa palavra. Os seus cabelos espirituais também voltaram a crescer nesta noite. Cada palavra que você ouve, cada louvor que você ouve, cada culto que você participa, os cabelos espirituais, aleluia, estão crescendo em você novamente, te forjando, te fortificando, para você vencer as batalhas lá no seu lar, para você vencer as batalhas lá na sua empresa, para você vencer as batalhas que se levantam contra a sua família, para você vencer essa adversidade, para você vencer essa doença, para você vencer esse diagnóstico, para você, aleluia, continuar travando a sua briga pela libertação dos seus filhos, dos seus entes queridos. Os seus cabelos estão crescendo nesta noite espiritualmente, dizendo: para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Oh Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, clamamos ao Senhor porque cremos na tua palavra e acreditamos que enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos, meu Pai, clamando a Ti agora no nome de Jesus, eu creio que todas as barreiras estão caindo por terra agora. Eu creio que todos os grilhões estão sendo desfeitos agora. Eu creio, meu Deus, que todas as prisões, todas as cadeias estão sendo abertas no mundo espirituais, e nós tomamos posse da nossa vitória nesta noite. Para a glória do Teu nome oramos, na certeza absoluta de já termos alcançado tudo que nós te pedimos em oração na Tua presença, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Oh, aleluia. Quem pode aplaudir a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: ó, irmão, lembra, os seus cabelos estão crescendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos para o nosso lar. Inclina a sua cabeça e estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, e todos juntos digamos amém. Está terminado. Cumprimente ao seu irmão com a paz do Senhor.